Bom, outra coisa bastante importante que a gente tem que falar quando a gente fala de princípio de Stevens é sobre os manômetros, que são aí aparelhos que são utilizados para medir pressões. E ele é bastante utilizado principalmente para medir a pressão de gases. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona um manômetro. Fala aí, eu sou a Lucimar, do Responde Aí, e hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o princípio de Stevens. E para você estudar junto com a gente de uma maneira clara, diretão ao ponto, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal do Responde Aí se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho, porque assim você não vai perder nenhum vídeo mais que a gente está lançando aqui toda semana no canal e vai poder estudar de maneira clara, objetiva e vai garantir aí a sua aprovação nas matérias da sua graduação. Pessoal, hoje a gente vai conversar sobre o princípio de Stevens. E para ajudar você, né, na hora de fazer exercício e dar aquela treinada básica, a gente preparou um resuminho com tudo de mais importante sobre esse assunto. E é bem fácil ter acesso a ele. É só entrar aqui na descrição do vídeo e clicar no link que a gente vai deixar. Lá você vai encontrar um resumo em PDF com tudo de mais importante desse assunto. E você vai poder imprimir, vai poder deixar aí no seu celular na hora de fazer um exercício. Vai ficar bem mais simples de estudar assim, tá? Então não perde a oportunidade. Aproveita esse brinde que a gente está lançando aí para vocês, tá? Bom, vamos começar a nossa aula hoje falando um pouquinho sobre o princípio de Stevens e vamos entender como é que ele funciona, o que que ele diz pra gente, como que a gente pode usar ele, tá? Para a gente começar a falar sobre ele, é importante a gente sempre lembrar que a gente está falando aqui de fluidos estáticos, né? A gente está falando da hidrostática. Então, a gente está falando de fluidos que estão paradinhos, beleza? Bom, a gente precisa lembrar como que a gente calcula a pressão hidrostática. E ela é calculada dessa maneira. Ela vai levar em consideração, então, ó, a densidade do fluido, a aceleração da gravidade, a profundidade que a gente está analisando, e se esse fluido ele tiver em contato com o ar, a gente também vai levar em consideração aqui a pressão atmosférica. Se for um tubo aberto, por exemplo, a gente vai levar em conta a pressão atmosférica. Show de bola? Bom, então vamos imaginar aqui que a gente tem um fluido, um recipiente ali, dentro dele a gente tem um líquido e a gente vai marcar aqui alguns pontinhos, tá? Vamos analisar qual é a pressão no ponto A, qual é a pressão no ponto B e qual é a pressão no ponto C. A gente quer fazer aqui uma comparação entre essas pressões. E o que a gente percebe, né? Quando a gente olha a pressão no ponto A, essa pressão ela vai ser um pouco menor do que a pressão no ponto B, porque a profundidade ali do ponto A, ela é menor, né? Então a gente pode dizer que a profundidade do ponto B vai influenciar na pressão dele. Então a profundidade é maior, por isso a pressão no ponto B vai ser maior do que a pressão no ponto A. A pressão do B é maior do que a pressão no ponto A. Show? Ou a pressão do A é menor do que a do B. Belezinha? Quando a gente faz a comparação do ponto A com o ponto C, vai acontecer algo muito parecido, né? Como a profundidade do ponto A é menor, a pressão do ponto A também é menor do que a pressão do ponto C. Agora, quando a gente olha as duas pressões do ponto B e C, eles estão à mesma profundidade. E como a gente está falando aqui de um mesmo líquido e os dois, né, sob influência da mesma aceleração da gravidade, quando eles têm a mesma altura, a pressão desses dois pontos também vai ser a mesma. E é isso que o princípio de Stevens diz para a gente. Ele diz exatamente que quando a gente tem um mesmo fluido e a gente está analisando a pressão na mesma profundidade, a gente vai ter a mesma pressão para esses dois pontos, tá? Então, o princípio de Stevens diz exatamente isso para a gente. Que pontos que estejam ao mesmo nível, ou seja, a mesma profundidade, vão ter o mesmo valor de pressão. Belezinha? E essa informação é bastante útil para a gente fazer vários exercícios. Vamos ver aqui alguns exemplos e para a gente olhar um pouquinho melhor sobre isso, vamos ver um caso que sempre é falado, né? Que são aí os vasos comunicantes. Para que serve esse tal princípio de Stevens? Repara que a gente tem aqui alguns recipientes que têm formas diferentes e eles estão aqui em contato através de um tubo que comunica aí esses recipientes, tá? Por isso que o nome é vasos comunicantes. Bom, eu vou marcar aqui 3 pontinhos específicos. Vou marcar o ponto A, o ponto B e o ponto C. Eu tomei o cuidado aqui de marcar esses pontos
sempre na mesma altura ali, no mesmo nível, tá? E o que a gente acabou de ver aí pelo princípio de Stevens? A gente acabou de ver que quando a gente tem pontos do mesmo fluido que estão à mesma profundidade, a gente vai ter ali o mesmo valor de pressão. Então, a gente pode dizer aí, sem erro, sem medo de errar, que a pressão do ponto A é igual à pressão do ponto B, que é igual à pressão do ponto C. Belezinha? Bom, vou marcar aqui outros 2 pontinhos para também a gente tirar aí qualquer dúvida sobre esse assunto. Ó, repara que aqui a gente tem um ponto B, um ponto D, né, que está à mesma profundidade, ao mesmo nível aí de um ponto E. É comum a gente pensar, às vezes, que como ele está aqui, ó, embaixo aqui, e em cima a gente tem o tubo, né, em cima dele não tem nada nessa região, a gente acaba pensando assim, então é a altura, a profundidade em relação a esse tubo, e na verdade não, tá? É o mesmo nível de água. Então, a pressão do ponto D vai ser igual à pressão do ponto E. Então, se eles estão aqui, ó, ao mesmo nível, a pressão deles vai ser igual. Show de bola? Bom, existe também a situação onde a gente tem fluidos diferentes e o princípio de Stevens também vai poder ser aplicado, mas a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado nele, tá? Vamos ver agora como é que funciona, ó. Quando a gente tem 2 ou mais fluidos, então um caso desse tipo aqui, a gente tem fluidos aqui que não se misturam, né? Eles têm aí densidades diferentes, eles não vão se misturar. E aí, o que vai acontecer, né? A gente pode aplicar aí o princípio de Stevens de qualquer maneira? Na verdade, não. A gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque lembra que eu falei que a gente tem a mesma profundidade, mas a gente precisa ter o mesmo fluido também? Então, a gente vai marcar pontos aí bastante estratégicos. A gente vai marcar pontinhos na interface entre um fluido e outro, como é o caso aqui, ó, do ponto A que eu marquei. Eu marquei um pontinho A exatamente na interface entre o fluido amarelinho e o fluido azul, tá? E eu marquei aqui um outro ponto B, que está ao mesmo nível ali, a mesma profundidade. Como é que a gente pode relacionar agora essas duas pressões aqui? Como a gente tem o ponto A, que faz parte do fluido azul também, e do fluido amarelo, né? A gente vai ter a mesma pressão no ponto A e no ponto B, beleza? Como diz ali o princípio de Stevens. E aí, na hora que a gente for abrir a pressão do ponto A, a gente vai perceber que ela vai ser dada como sendo a pressão atmosférica, aqui, ó, a pressão atmosférica, já que o nosso tubo está aberto, tá? Mais a densidade do fluido A, que é esse fluido que está aqui em cima, tá? Vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de fluido que a gente tem. Então, percebe que no ponto A, a pressão vai ser calculada em relação a esse fluido aqui. Mas como a gente está na interface, essa pressão vai ser igual à pressão lá no ponto B. E como é que essa pressão ela vai ser calculada? A pressão do ponto B, ela vai ser calculada como sendo a pressão atmosférica, porque ele também está aberto, né? Aqui ele é um tubo também aberto, mais a densidade, só que agora eu estou falando da densidade do fluido que está em cima do ponto B, que no caso é esse fluido azul, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de água, de fluido que tem ali em cima dele. Show de bola? Então, a gente percebe, ó, que como a gente tem a pressão atmosférica dos dois lados da equação, a gente vai poder cortar e a gente vai ficar só com essa relação. Olha de novo, tem outra coisa que a gente também tem dos dois lados da equação, é a gravidade, né? Então, a gente também pode cortar as gravidades aqui e aí a gente vai ficar com essa relação. Então, a gente pode relacionar aí, através do princípio de Stevens, a densidade com a coluna de água, de líquido, na verdade, de fluido, que está sobre aquele ponto específico, já que a gente está ali na interface, né, olhando o mesmo nível. Show de bola? Bom, para ajudar a gente a entender melhor esse assunto, eu trouxe aqui um exercício. Vamos dar uma olhadinha nessa questão, ó. A gente tem aqui, inicialmente, um tubo contendo um líquido. Esse líquido é a água, tá? Ele está aqui preenchendo esse tubo em forma de U aqui, e ele está preenchendo até uma altura que tem a metade aqui da altura total do tubo. Então, a altura total é 30 e a
inicialmente, a água ela está aqui atingindo um nível de 15 centímetros. Show de bola? E aí, algum tempo depois, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um pouco de fluido, de um novo fluido aqui. A gente vai preencher essa região com um novo líquido que no caso aqui vai ser o óleo, tá? E aí a situação que vai acontecer vai ser essa daqui. O óleo ele vai exercer um peso sobre essa coluna de água e como o óleo e a água não se misturam, ele vai acabar empurrando o fluido, a água, um pouco para cima, né? Então, esse nível de água vai subir um pouquinho, causando aí, né, uma, uma diferença aqui da altura deles. O que a gente quer saber com esse exercício? Eu quero saber qual vai ser a altura aqui dessa coluna de óleo, para que ela consiga ali preencher aqui até o total, né? Eu quero saber qual é o total aí dessa coluna de óleo, show? Então vamos lá. O que a gente vai lembrar, né? A primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte: a gente vai marcar ali os nossos pontinhos estratégicos, né? Então eu marquei ali, fiz questão de marcar o ponto B na interface e eu marquei um ponto A que está a mesma profundidade, tá? O mesmo nível ali desse nosso ponto B da interface. Por quê? Porque eu vou relacionar as duas pressões, né? Outra coisa que a gente vai lembrar também é qual era o nível anterior da nossa água. A água, ela estava nesse nível aí que eu estou marcando aí para vocês de vermelhinho, tá? Então, o que aconteceu, né? A água que estava nesse recipiente, ela acabou sendo deslocada. Então, ela estava aqui, ó, e ela foi parar lá em cima. Foi isso que aconteceu com ela, né? Então, eu vou chamar essa medida aqui de medida X, que foi o quanto a água baixou, tá? E aí, o que a gente percebe, né? Lembra que ela estava a uma altura aqui de 15 centímetros aqui? Então, se tudo é 30, né? Daqui para cima, a gente também tem 15. Então, por isso, aqui, ó, eu já vou marcar que era 15 centímetros. Repara que o que a gente está querendo é o H, não é? Então, a gente vai poder escrever esse H como 15 mais X. Eu não sei ainda quem é esse X, mas eu sei que esse H está relacionado com essa quantidade de água que acabou sendo empurrada lá para o outro tubo, né? Então, eu vou dizer que esse H vai ser 15 mais o X que foi empurrado ali para o outro lado. Show de bola? Bom, e se desse lado é X, do outro lado aqui, ó, também vai ser X, né? Então, aqui eu já marquei que também vai ser X. E lembra, né? A água foi empurrada, então lá em cima também vai ser X. Então, eu vou ter sobre o ponto A aqui uma coluna de água com 2x ali de altura, tá? Então, bora aí agora entender como é que a gente pode relacionar essas duas coisas. Bom, a gente vai lembrar então que a pressão do ponto A vai ser igual à pressão do ponto B, não é isso? Então, a gente pode abrir aí as pressões, lembrando que a gente pode cortar a pressão atmosférica e aí a gente vai ficar com essa relação. Outra coisa que a gente também vai poder cortar vai ser o G, né? Então, o que a gente vai fazer? Ó, agora, substituindo os valores. Eu já substituí aqui, onde a gente tem a densidade da água, que é 1, então eu coloquei aqui já. O G eu já vou cortar, então vou deixar aqui cortadinho, ó. A altura da coluna de água vai ser, como a gente viu aqui, vai ser de 2x, belezinha? E lá do outro lado, o que a gente vai ter? A gente vai ter a densidade do óleo, que tá aqui, 0,7, tá? Que o problema vai falar pra gente. No caso aqui, ele falou pra gente. 0,7 vezes a altura aqui da coluna de óleo que está em cima do ponto B, que é 15 mais x, como a gente conversou anteriormente. Show de bola? Bom, agora a gente percebe que a gente tem uma equação aqui para resolver em x. Então, basta a gente jogar tudo x para um lado e tudo que é número para o outro, né? Então, desenvolvendo, a gente vai ficar com 2x igual a, fazendo a distributiva aqui, ó, 0,7 vezes 15 vai dar 10,5 e 0,7 vezes x vai dar 0,7 mesmo, né? Então, a gente vai ficar com 2x igual a 10,5 mais 0,7x. Passando tudo que é x para um lado e que é número para o outro, a gente vai ficar com 2x menos 0,7x igual a 10,5. Então, a gente tem que 1,3x é igual a 10,5. Deixando o x sozinho,
passando 1,3 para o outro lado, dividindo, a gente vai encontrar aproximadamente aí 8 centímetros, então, de valor aqui que o nosso óleo empurrou essa coluna de água lá para o outro lado. Só que lembra que desde o início a gente estava procurando a altura da coluna de óleo? O quanto de óleo a gente conseguiu colocar para completar o nível todo do tubo e ficar lá em cima, lá com 30 centímetros de altura no total, desse lado aqui, né? Com quanto então de óleo? Para a gente descobrir isso, é só a gente lembrar que a gente fez aqui o H sendo igual a 15 mais X, não foi isso? Então, a gente vai relembrar que o H é 15 mais X e a gente já descobriu esse X. Então, agora é só a gente somar 15 mais 8 igual a 23. Galera, esse é um dos exemplos, tá? Esse exemplo é bastante comum, então é importante a gente dar uma olhadinha nele. Tentem fazer aí, reproduzir aí vocês também. E bora pro próximo, então. Bom, outra coisa bastante importante que a gente tem que falar quando a gente fala de princípio de Stevens é sobre os manômetros, que são aí aparelhos que são utilizados para medir pressões. E ele é bastante utilizado principalmente para medir a pressão de gases. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona um manômetro, tá? Ele funciona basicamente assim. A gente vai ter aqui desse ladinho um bulbo, e esse bulbo vai estar cheio de ar, tá? Cheio de ar não, cheio de gás, desculpa. E aí a gente vai preencher esse outro lado aqui do tubo com um líquido, um fluido que a gente conheça, tá? No caso aqui, ó, posso encher de água, por exemplo. E aí, como é que ele funciona? Qual é o princípio de funcionamento dele, né? A gente vai admitir o seguinte, a gente vai marcar ali de novo na interface um pontinho específico que eu vou chamar de ponto B. Como a gente está falando de um gás, é um gás que está ali dentro desse recipiente aí, né, desse bulbo. Esse bulbo fechado, a variação de altura ali, ela não vai influenciar muito na pressão. Então, a pressão então, a pressão do gás que está ali dentro, ela vai ser constante por todo ele. Então, a gente pode dizer que a pressão do gás A vai ser a mesma pressão no ponto B, né? Então, a gente foi ali colocando o líquido, ele foi comprimindo esse gás até ele atingir ali a pressão suportada pelo gás, tá? Então, a pressão do gás vai ser a mesma pressão do ponto B. E a gente, estrategicamente, vai marcar um outro pontinho ali. Então, a pressão do B vai ser igual à pressão do A, tá? A pressão no ponto B vai ser igual à pressão no ponto A. E, estrategicamente, a gente vai marcar ali, ao mesmo nível dentro do fluido, a gente vai marcar um segundo ponto, que vai ser o ponto C. Show de bola? E aí, o que a gente sabe? Que a pressão do ponto B vai ser igual à pressão do ponto C. E essa pressão no ponto C, ela vai ser igual à pressão atmosférica, já que o nosso tubo está aqui aberto, né? Ó, mais a pressão do fluido, que está aqui em cima. E esse fluido, ele tem uma determinada altura ali, né? Então, como é que a gente pode calcular finalmente aí a pressão do ponto A? A pressão do ponto A vai ser igual, numericamente igual, à pressão do ponto C, já que ele está relacionado ali com o ponto B. Ou seja, a densidade do fluido aqui, que a gente usou, né? Vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de fluido que foi preenchida ali, mais a pressão atmosférica. Show de bola? Bom, então a gente define aí a pressão do gás a partir da pressão da coluna de água, de fluido, na verdade, que está ali sobre um ponto específico. E é assim que funciona o nosso manômetro. Show de bola? Bom, galerinha, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like e não esquece de pegar o resuminho lá na descrição do vídeo, como eu falei para vocês. Show de bola? Então é isso. Até o próximo vídeo.